2012 já começou sob a marca de uma grande tragédia. O navio de cruzeiro Costa Concórdia naufragou em 13 de janeiro na costa italiana, perto da ilha de Giglio, quando tinha 4.900 pessoas a bordo. 32 delas morreram. O capitão, Francesco Schettino, foi acusado de ter feito uma manobra perigosa que causou o naufrágio. O transatlântico naufragou após colisão com uma rocha, perto do porto de Giglio. Em 4 de março, Vladimir Putin vence as eleições presidenciais na Rússia com 64% dos votos e se torna presidente do país pela terceira vez. Seu antecessor, Dmitry Medvedev, é nomeado primeiro-ministro. Em uma de suas primeiras medidas, promulga a lei que restringe protestos à oposição e reforça a influência do governo sobre a mídia. Em meio à crise financeira na Europa, o socialista François Hollande vence o presidente Nicolas Sarkozy por 53% dos votos nas eleições presidenciais de maio na França. Mas a demora na solução dos problemas econômicos faz a popularidade de Hollande desabar. Em junho, numa decisão polêmica, o presidente do Paraguai, Fernando Lugo, sofre impeachment em menos de 48 horas, após ser responsabilizado pela morte de 17 pessoas durante confrontos armados entre policiais e grupos de sem-terra no interior do país. Seu vice, Federico Franco, assume a presidência, mas a mudança de comando é vista como golpe de Estado por entidades regionais. O Paraguai é suspenso do mercado comum do Cone Sul e da União de Nações Sul-Americanas. Com a suspensão paraguaia, a Venezuela fica livre para ingressar no Mercosul como um membro pleno. Até então, a falta de aval do Legislativo do Paraguai impedia a entrada de Caracas no bloco. Mohamed Morsi é eleito presidente do Egito em 24 de julho. É o primeiro chefe de Estado eleito democraticamente na história do país. Mas a eleição do político do grupo radical religioso Irmandade Muçulmana não resolve a crise egípcia. Movimentos laicos que integraram os protestos que levaram Hosni Mubarak à queda no ano passado exigem reformas democráticas mais profundas. Por outro lado, os salafistas, mais radicais do que a Irmandade, reivindicam a Sharia como base legal do país. O candidato do PRI, Henrique Peña Neto, vence as eleições presidenciais de julho no México com 38,21% dos votos. O PRI volta ao poder que exerceu por mais de 7 décadas até 2000. Peña Neto promete rever a política de combate às drogas de Felipe Calderón, que pôs os militares nas ruas e abriu uma guerra sangrenta com cartéis de narcotráfico. O embaixador americano é assassinado durante distúrbio em Benghazi, na Líbia. Atribui-se a violência ao lançamento de um filme nos Estados Unidos considerado ofensivo à fé islâmica. Mas investigações posteriores indicam que o ataque teve o planejamento de terroristas ligados ao grupo Al-Qaeda. Na Síria, a guerra civil iniciada no ano passado continua cobrando vidas. Rebeldes e as forças de Bashar Assad disputam palmo a palmo o território do país. Segundo a ONU, os mortos chegam a 40 mil, as relações de Damasco com a Turquia se complicam e os refugiados chegam à casa das centenas de milhares. Hugo Chávez vence as eleições presidenciais da Venezuela em outubro e conquista seu 4º mandato com 55% dos votos, 9 pontos a mais do que o segundo colocado Henrique Capriles. Mas a saúde do presidente preocupa. Em dezembro, ele anuncia a volta do câncer e se submete a nova cirurgia, a 4ª, em Cuba. And we know in our hearts that for the United States of America, the best is yet to come. Muito em razão do voto latino e negro, Barack Obama vence o republicano Mitt Romney e se reelege em 6 de novembro. Sua vitória significa a rejeição da política de redução de impostos para os ricos, defendida por Romney como forma de reduzir o déficit americano. O horror se repetiu nos Estados Unidos em 14 de dezembro. Adam Lanza, um jovem de 20 anos, armado com um fuzil e 2 pistolas automáticas, mata a mãe em sua casa, em Newtown, Connecticut, dirige-se a uma escola fundamental da cidade e abre fogo. O saldo: 20 crianças de entre 6 a 9 anos e mais 5 adultos, incluindo o atirador, estão mortos.
A tragédia reacende o debate na sociedade americana sobre o controle de armas.